Olá pessoal, tudo bem? E aí, eu tenho uma pergunta. Alguém já higienizou as mãos com álcool em gel? Se não, a gente tem a segunda opção aí, que é estar usando o sabão, né? Ensaboando, enxaguando certinho, com frequência, pra gente prevenir e também ajudar os nossos familiares. Pronto, agora eu tô prontinha, cheiroso. Nós estamos aqui para a nossa segunda videoaula. Prazer estar com vocês novamente e poder, mesmo que à distância, a gente está tendo esse contato, né? Nós hoje iremos falar na nossa videoaula sobre um tema, ou seja, sobre o gênero crônica. A crônica, ele era um gênero de texto que foi muito utilizado no século XVIII para falar sobre como que era a vida dos nobres, ou seja, da vida de um rei, de uma rainha. Só que aí, depois disso, passou-se a usar esse gênero, crônica, para falar sobre a nossa vida social, política e sobre também o nosso dia a dia, ou seja, o nosso cotidiano, certo? Antes de eu falar, eu quero contar para vocês assim minha primeira experiência, uma das primeiras experiências com esse gênero, que foi, acho que a primeira crônica que eu li. Essa crônica, ela é do Carlos Heitor Coni, em que ele relata na sua história o encontro que ele tem e a convivência com a sua cadelinha, que ele denominou ela de Mila. Inclusive, o nome do conto é esse, o nome da cadela. Nessa história, que por sinal ela é verídica, ela é real, ele conta como ele viveu anos com ela, que foram 13 anos, de muito amor, de muita cumplicidade. E assim, como eu tenho um animal também, uma cadela, eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto. E eu acho que quem lê, que gosta de animais, também vai sentir como eu senti. Pronto. Então, assim, vamos pensar um pouquinho. O que é a crônica? Pra gente falar, pra gente definir. As crônicas, elas exploram um olhar curioso, engraçado e inusitado sobre o nosso cotidiano. Tinha um professor meu que falava assim, olha, até o pôr do sol, o nascer do sol, um arco-íris, uma pessoa sentada numa calçada, pode sim virar uma crônica. Basta trabalhar a imaginação. Os meios de circulação. O que é os meios de circulação? É onde a gente vai encontrar crônicas para a gente estar lendo, analisando, refletindo. Esses meios podendo ser sites, jornais, livros específicos, nem todos a gente vai encontrar, mas a gente tem no nosso livro didático do 4º ano algumas crônicas aí que a gente depois vai estar lendo. Além dos livros, a gente também tem revistas que trabalham, que trazem algumas sessões com crônicas. Agora, assim, a gente deve pensar quando ou se a gente já vivenciou algum acontecimento surpreendente, que a gente para e pensa e fala, nossa, meu Deus, que surpresa foi essa? Então, surpreendente é uma palavra, digamos assim, chave para a crônica, para esse gênero. A gente vai entender um pouquinho. Quais são os elementos que compõem uma crônica? A crônica, ela deve ter um tema, um narrador, lembrando que esse narrador, ele pode vir como um narrador personagem, ou seja, aquele que participa da história. Essa crônica que eu falei dela no início, agorinha, é o narrador que conta a própria história, é o narrador personagem. Porém, a gente também pode encontrar em algumas crônicas ou em várias, o narrador observador, é aquele que fica ali só observando e contando a história pra gente, sem passar, como que eu posso dizer, sem passar a opinião dele. Ele só conta a história e pronto. Temos ainda o enredo. No enredo é que a gente vai encontrar todo o corpo da crônica. Esse enredo, ele deve ter a situação inicial, ou seja, o início, o conflito, aquele momento
conflito é aquele momento de apresentação do problema, da história, o desenvolvimento, o clímax, que é aquele momento tchan, 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 que é o momento de maior tensão da história, e o desfecho. Lembrando que esse desfecho, quase sempre, ele é surpreendente, ou seja, inovador. Sugestões de crônicas que vai estar assim, facinha para vocês, bem fácil. Nós temos os nossos livros do módulo 2, do quarto ano, né? Nesse módulo do livro didático, a gente tem a Espada, que ela é uma história contada nas páginas 10 e 11, que é a história de um garotinho que, após a sua festa de aniversário, o pai vai ajudá-lo a guardar os presentes e lá no meio desses presentes tem uma espada, né? Até o nome da crônica é A Espada. E aí, nessa história, o garotinho, ele conta pro pai que aquela espada ela é diferente, com aquela espada ele tem praticamente superpoderes. E no desenrolar da história, a gente presencia momentos fantásticos, ou seja, irreais, que não podem acontecer naturalmente, normalmente. Ou seja, essa história ela é uma história, uma crônica fantástica, porque ela não é real. Pega fatos reais de um aniversário, de uma criança, de um pai, de uma mãe, porém conta uma história, digamos assim, surreal, né? Que não existe. Quando vocês lerem essa crônica, vocês vão conhecer a história toda e como que ela termina. Surpreendente, eu já vou dizendo. Além dessa, a gente tem o Pneu Furado, que encontra-se na página 10 do livro de atividades complementares do módulo 2. Esse Pneu Furado é uma crônica muito engraçada, ela às vezes até se assemelha com a piada, e ela é mais curtinha do que a Espada, curta assim, menor, certo? Para a gente entender um pouquinho, eu peguei uma atividade do livro de atividades complementares de vocês, no módulo 2, e fiz aqui, ele é um resumo do que é o gênero crônica. A crônica, o que ela precisa ter? Ela precisa possuir um título, você tem que perceber que é uma história que se inspira em fatos reais do cotidiano, a situação inicial está bem apresentada, ou seja, de início a gente já identifica mais ou menos o que vai ser contado nessa história. O leitor consegue identificar com facilidade o conflito, o clímax e o desfecho desse conflito, dessa história. E o final desse texto, ele é sim surpreendente, ok? Com base nisso tudo que a gente viu, que a gente leu, vocês vão estar com os livros aí em mãos na hora de ver essa videoaula. Podem ver várias vezes para vocês estarem assim, ver as possíveis dúvidas, se entenderam o conteúdo, entenderam o tema. Eu vou passar uma tarefinha para casa. O que é? É bem simples. Vocês vão acessar num site, no Google mesmo, vamos escrever lá, crônica. Vão aparecer várias crônicas. Vocês vão escolher uma, ler. Vocês vão pegar um caderno, pode ser de português ou de produção de texto. Vão fazer o cabeçalho da escola, colocar a data, delimitar as margens, com bastante capricho, letra bonitinha, que eu sei que vocês sabem fazer. Vão copiar essa crônica. A partir do momento que vocês copiarem, vocês finalizam colocando o nome do autor e vão tentar identificar esses elementos. Vocês vão colocar qual foi o tema, qual é o narrador, se ele é observador ou se ele é personagem, quais são os personagens ou o personagem da crônica. Normalmente a crônica ela tem poucos personagens, às vezes um, no máximo 2 ou 3. E qual é o enredo? Nesse enredo, qual que é a situação inicial, como que começa a história, qual é o conflito e depois o desenvolvimento, o momento de maior tensão e por fim esse desfecho. Ele foi surpreendente, não foi? O que vocês acharam, certo? Eu deixo aqui meu muito obrigada. Estou muito feliz em estar podendo ter esse contato, mesmo que à distância, com vocês. Meu muito obrigada e eu quero dizer que eu estou com saudades. Fiquem com Deus e até a próxima.